Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal DevCloud. E para retornar aos vídeos agora em 2025, continuando o assunto de AWS, falando um pouco de cloud, hoje eu queria trazer aqui um tema que eu acredito que todos têm uma preocupação quando estão utilizando esse serviço na AWS, que é falar a respeito da redução de custos do Lambda, né? Embora o Lambda seja um dos serviços mais utilizados ali da AWS, né, por várias vantagens, mas sempre existe aquela preocupação com relação ao custo, né? O que fazer para reduzir o custo, o que fazer para reduzir a latência na inicialização dos lambdas. Existe todo esse cuidado para que o benefício do serviço ele não seja superado pelo custo ali, que realmente, se não tomar alguns cuidados, isso de fato pode ser uma surpresa no final do mês ali com a fatura da AWS. Então esse é o tema que eu estou trazendo para esse vídeo hoje, falando um pouco sobre algumas recomendações que a própria AWS faz, alguns cuidados ali para conseguir deixar esse custo do Lambda bem acessível e também reduzir ali passos que são possíveis ser realizados para reduzir o tempo de inicialização, o tempo de execução desse Lambda, que consequentemente vai também reduzir ali o custo. Então vamos lá. Para falar um pouco sobre redução de custos do Lambda, é importante entender alguns conceitos. Então, só relembrando aqui, né, o que é o Lambda, para quem ainda não teve contato, não conhece o serviço, é um serviço de computação da AWS totalmente gerenciado, é um serverless, onde eu consigo executar ali, utilizando várias linguagens de programação, lógicas de negócio baseadas em código, sem ter a preocupação de gerenciar qualquer questão relacionada à infraestrutura. Então, basicamente, ele é isso. Então, para começar a falar do Lambda, eu trouxe aqui algumas questões. Para poder pensar em redução de custo, em reduzir latência, é importante a gente entender minimamente como que funciona o ciclo de vida do Lambda. Como que acontece isso quando eu crio um Lambda? Como que a AWS prepara esse ambiente e até a execução de fato ali do nosso código. Então, de maneira resumida, o ciclo de vida do Lambda ele é exatamente esses passos, né? A gente tem ali uma fase de inicialização, a gente tem a fase de invocação e a gente tem a fase de desligamento. A fase de inicialização é onde é preparado todo o ambiente de execução, é onde a AWS prepara a infraestrutura. Quando esse Lambda ele é invocado, o primeiro processo na primeira invocação é justamente a preparação. Vai ser feito o download do nosso código, vai ser preparado um ambiente de execução com a linguagem que a gente escolheu para executar aquele código. Vai ter uma fase onde vai inicializar as nossas dependências, as nossas bibliotecas que a gente vai utilizar ali no serviço. E depois, concluída essa fase de inicialização, o Lambda propriamente dito vai invocar ali a gente chama de Lambda Handler, que é o ponto de entrada ali para a execução do nosso código, e ele vai fazer a execução desse código, executar tudo aquilo que foi preparado ali, e por fim ele vai finalizar ali o ambiente de execução, né, considerando que o Lambda por ser um serviço sem estado, uma vez concluída a execução do nosso código, ele vai desligar o ambiente para que não fique o ambiente ali ocioso por muito tempo. Então, esse basicamente é o ciclo de vida do Lambda. Então vamos entrar um pouco mais em detalhe. Aqui é exatamente o que eu disse em cima. Então, no primeiro momento, ele faz o download do nosso código, ele inicia um novo ambiente de execução, ele executa o código, né? Inicialização, como eu disse, é a parte ali onde tem as dependências, né? Instanciando algum tipo de cliente para executar alguma ação, utilizando, por exemplo, o próprio SDK da AWS. E depois ele executa o Method Handler, que é onde de fato é a entrada ali para o nosso código. Então, essa fase de fazer download do código, inicializar um novo ambiente de execução, é conhecida como Cold Start, né? Que é a inicialização a frio do Lambda, é a parte onde eu posso ter uma latência, né? Porque eu preciso inicializar esse ambiente. E posteriormente isso vem de fato a fase onde está a execução do nosso Lambda. E aqui que entra a questão de
em que momento que a cobrança do Lambda ela é executada? Então aqui a gente tem a primeira fase, que é a fase da preparação do ambiente, é a fase do cold start, né? Essa fase ela não é cobrada porque a AWS está preparando o nosso ambiente para poder executar o código. Então não existe cobrança aqui, mas existe uma latência, né? Porque ele vai ter que preparar, fazer o download do código, descompactar as dependências, se estiver utilizando layers, né, que são dependências em camadas, ele também vai fazer o download disso, vai levantar o container responsável pela execução desse lambda, preparar o ambiente de execução e ficar tudo pronto. Naturalmente isso é em questão de segundos, né, milésimos de segundos às vezes, mas é uma latência. Então é importante pensar em formas de tentar reduzir isso ao máximo, para que o lambda tenha uma latência menor no seu resultado final. E com isso pronto, a gente passa para a segunda fase, que é justamente ali onde já inicia a fase de cobrança do lambda, né? Que é executar a inicialização do código, como eu disse, como eu estou inicializando as minhas dependências e, propriamente dito, posterioriza executar o código. Então é aqui que a gente começa a efetivamente fazer o pagamento da execução do lambda. É importante entender que a fase de execução da inicialização do código ela é cobrada porque ela é um processo inerente à preparação do ambiente. Então faz parte da execução do meu código eu inicializar as minhas bibliotecas, as minhas dependências. Então isso é cobrado. E a outra parte, naturalmente, é a execução da própria lógica do código. Então a gente tem esses dois momentos. Porém, os dois fazem parte da execução. Então o Lambda, o período completo de execução dele é desde a fase de inicialização até a fase de desligamento do ambiente. E isso a gente consegue visualizar no CloudWatch o tempo de duração por cada fase. Qual foi o tempo total do que o Lambda precisou para ser executado, qual foi o tempo de cold start, qual foi o tempo de inicialização, o tempo de cobrança. Então tudo isso existem métricas no CloudWatch que eu consigo visualizar de forma detalhada. Passando para um segundo momento, é importante também entender o conceito de concorrência, né? O que seria essa concorrência? No Lambda Function, pensando que para cada execução de código eu vou utilizar um ambiente, né, que, como a gente já falou no início aqui, não existe gerenciamento de infraestrutura, a própria AWS provisiona todo o ambiente necessário e faz a execução do código no momento que essa lambda é invocada. Então, essa concorrência, o que seria isso? É um momento onde eu tenho várias execuções de lambda acontecendo no mesmo tempo. Então, por default, as contas da AWS elas permitem até 1000 execuções de lambdas simultâneas ao mesmo tempo. E como isso vai acontecer? Então, se eu invoco 1000 lambdas simultaneamente, vai ser necessário, né, todo aquele ciclo de vida para os 1000 ambientes para atender as 1000 execuções. Naturalmente, isso pode ser aumentado através de chamado para a AWS para poder aumentar essa cota, mas por default é isso. Então, quando eu inicio simultaneamente as 1000 execuções, a gente vai ter o ciclo de vida de cada uma dessas lambdas e as suas respectivas infraestruturas. Porém, o que é interessante entender aqui é que a partir do momento que o lambda inicia o seu ambiente de execução e ele executa a nossa lógica de negócio, o nosso código ali, o ambiente ele não é imediatamente destruído, ele fica ainda por um tempo congelado, né, para que uma próxima execução do lambda ele já utilize esse ambiente inicializado, o que reduz a execução total do lambda, porque a gente não tem mais aquela fase de cold start. Aí é importante destacar que não existe um tempo pré-definido de quanto tempo esse ambiente ele fica ali congelado antes de ser desligado. Não existe esse valor e nós, como usuários, não podemos interferir nesse valor. Tudo isso é gerenciado pela AWS. Mas, nesse exemplo aqui, eu tenho uma execução, né, foi iniciada aqui 5 execuções, com pequenas diferenças de tempo. Então, nós podemos ver que a execução de 1 a 5, elas têm a fase do cold start, porque foram execuções simultâneas, né? Aliás, a execução 9 também entra, mas a gente consegue perceber que a execução 6 ela já não tem mais a fase de inicialização, né? Nem o cold start, nada daquilo. Porque nesse momento, o ambiente que executou, por exemplo, a lambda, a invocação 1, ele já, para executar a 6, ele já aproveitou aquele ambiente que já estava aquecido, já estava inicializado e
pulou essa parte de cold start, né? Então, o que reduz consideravelmente o tempo de execução do Lambda. Por o ambiente já estar preparado, a gente já executa. Imagine que é como se eu estivesse ligando um computador. É exatamente isso. Eu vou ligar minha máquina, o Windows vai ter que iniciar, se for o Windows, carregar todos os processos necessários para o sistema operacional, para depois eu conseguir usar. Então eu tenho um tempo ali aguardando que isso fique tudo pronto. Então quando eu vou pegar meu computador que ele está desligado, eu tenho esse tempo de espera. Já quando eu vou pegar ele que ele já está ligado, eu já não preciso, eu já consigo utilizar imediatamente. Da mesma maneira o Lambda. Quando esse ambiente já está aquecido, já está em espera, então quando eu faço várias execuções, uma posterior a outra, com um intervalo de tempo mínimo entre elas, como eu disse, a gente não tem um tempo definido que esse ambiente fica ali, mas quando tem execuções uma logo após a outra, com um pequeno intervalo de tempo, ele aproveita sempre esses ambientes já aquecidos, que já estão disponíveis, e isso faz com que eu reduza o tempo de inicialização do Lambda. Essa é uma forma de fazer. Então, aqui um exemplo de como são execuções simultâneas e quando a gente tem a concorrência, exatamente nesse momento aqui, ó, no T3, que representa o tempo, eu tenho 4 lambdas executando ao mesmo tempo. Então, eu posso ver que a lambda da invocação 1 já concluiu, como mostra aqui a linha, mas a 2, a 3 e a 4, em algum momento elas se cruzam, né? Então, a partir do momento que eu iniciei a 4, e não terminei a 2 e a 3, elas estão concorrendo. A concorrência ela só termina quando finaliza uma lambda e inicia outra. Então, nessa cota padrão da conta de 1000 execuções, sempre que eu alcançar 1000, se eu mandar mais execuções antes que outras sejam concluídas, eu vou receber um erro de throttling, né, que eu estou excedendo a cota, um erro com status 429, e conforme for concluindo as execuções, eu vou tendo mais disponibilidade de ambiente e eu posso enviar outras cotas para execução. Então seria mais ou menos essa a ideia. E o que é importante entender aqui? Então, de que maneira que eu posso reduzir esse período de cold start aí, se eu estiver inicializando várias lambdas ao mesmo tempo? Então, o que é possível ser feito como essa fase de inicialização, se eu executo, faço invocações de lambdas com intervalos maiores entre uma e outra, por exemplo, eu posso ter no meu pico de trabalho rajadas, né, de execuções simultâneas, mas eu posso passar um período sem isso. Então, para que eu reduza esse cold start, nós podemos utilizar algo chamado concorrência provisionada. O que seria isso? A concorrência provisionada, eu posso configurar no meu lambda, aí eu defino quais a quantidade adequada, né? Isso eu vou ver nas minhas métricas e entender qual é o volume que eu tenho de pico, caso seja esse o cenário, aonde eu preparo o meu lambda e a AWS inicializa esses lambdas, eu defino uma quantidade, por exemplo, imaginamos a nossa cota de 1000, imagina que no meu pico eu atinjo 800 e eu quero reduzir a latência, então eu posso preparar essas lambdas, a AWS vai aquecer essas lambdas. Eu posso definir lá o valor para isso, né? Posso até verificar ali a minha cota da conta, definir, por exemplo, 800 lambdas. Ela vai inicializar isso antes do momento de pico. Então, naturalmente, eu preciso ter a informação de quando, no decorrer do dia, é esse horário de pico, e antes, um período um pouco antes, eu inicializo todas as minhas lambdas. E quando eu defino a concorrência provisionada, é exatamente isso. Os ambientes são aquecidos, e quando eu venho a execução da lambda, a invocação chega, ele não tem mais a fase de cold start, porque essas lambdas já estão aquecidas e aguardando. Claro que isso gera um custo, né? Então é importante ponderar se faz mais sentido manter esse custo, ganhando um pouco na latência, ou se a latência é aceitável e não é necessário isso. Então dá para fazer, lembrando que isso tem um custo. Então esse gráfico aqui demonstra, eu preparei uma concorrência provisionada aqui, né, ou simultaneidade provisionada de 6, então essas 6 lambdas já estão inicializadas, o que quando chega a invocação eu consigo reduzir o tempo de execução, porque isso já está acontecendo. Claro que isso fica por um tempo, então se eu espero mais um tempo, isso vai ser desligado, mas é uma forma de fazer isso. Então essa é uma maneira de reduzir o cold start. E aqui a gente entra na fase, quando eu estou falando aqui do cold start, eu estou falando apenas de uma solução para reduzir a fase de preparação do ambiente, onde não está envolvido a nossa interferência como usuário, né, que é a parte da AWS, mas existe essa possibilidade. E aí eu posso utilizar formas de interferir do nosso lado, que seria o quê? Quando eu já entro na parte do meu código,
é importante tomar alguns cuidados e seguir algumas recomendações para reduzir ainda mais esse ciclo de vida, de fazer com que essa lâmpada executa mais rapidamente. E uma forma de fazer isso é exatamente isso aqui. Então eu tenho meu código padrão aqui. É importante na inicialização estática, aquela fase de inicialização do código é justamente isso aqui. Nesse exemplo, eu estou instanciando aqui, estou criando o meu cliente do Boto3, numa lambda Python, para poder trabalhar com S3. E aqui inicialização de logs. Então é importante eu fazer isso antes, fora do meu lambda render, que está aqui embaixo, que é onde eu vou executar a minha lógica de negócio. Por quê? Quando eu estou com o ambiente aquecido, no momento que eu executo uma lambda, ela termina e fica o ambiente ali por algum tempo ainda disponível, só congelado. Quando uma segunda invocação chega para esse mesmo ambiente, se isso aqui estiver fora do lambda render, não será necessário mais inicializar, isso já vai estar inicializado. Claro que aqui envolve também ter o cuidado de analisar a lógica e entender quais dessas inicializações fora do render não vai prejudicar ali a minha lógica de negócio. Pode ter situações em que eu preciso realmente todas as vezes iniciar, mas se for esse o caso, eu coloco dentro do render. Então ele vai inicializar todos esses clientes aqui fora, preparar esse ambiente na primeira invocação, as demais subsequentes que forem dentro do período que o ambiente ainda está aquecido, isso não vai ocorrer. Então, claro que isso aqui vai reduzir a minha latência, consideravelmente, porque o meu cold start não vai ocorrer mais e dentro do meu render eu não preciso mais inicializar. Eu reutilizo o que está aqui e aqui dentro eu posso fazer alguma lógica de verificar se está disponível ou não e fazer uma nova inicialização. Então essa é uma boa prática. E claro, no meu código eu tomar os cuidados necessários, conforme a linguagem que eu estou trabalhando, seguir as boas práticas, os padrões, para que o código fique otimizado e consiga executar da maneira mais eficiente possível e mais performática. E outra dica dê preferência para o código menor, ou seja, evite colocar dependências desnecessárias, faça o código mais enxuto possível, menor possível, porque lógico que a gente tem que pensar no limite do Lambda, que é 250 MB, o meu código descompactado, ele não pode passar de 250 MB, porque senão, se ele ultrapassar isso, eu vou ter que utilizar containers para subir o Lambda, que é possível também subir no container, que aí eu posso ter até 10 GB, mas quando eu estou trabalhando sem container, tentar reduzir o código ao máximo possível, porque quanto maior o código, maior o tempo que eu tenho na inicialização para fazer o download desse código, descompactar a biblioteca. Então, quanto menor o código, mais rápido esse processo de inicialização, que também vai reduzir o custo e a latência do Lambda ali. E quando for utilizar a biblioteca, dá atenção para a preferência de usar layers, tanto que eu posso reaproveitar essas layers em outras, e eu não vou estar incluindo diretamente no meu código ali, que não é necessário. É muito comum a gente ver algumas lambdas, em Python, por exemplo, que a pessoa adiciona o Boto3, por exemplo, como dependência ali do código, normalmente no requirement txt, no arquivo ali de dependências. Lembrando que não é necessário adicionar o Boto3, ele já está presente no runtime que o Lambda prepara, no ambiente de execução. Então não preciso colocar. Esse é um exemplo que eu vou reduzir ali um pouco do meu código. Eu não preciso incluir uma dependência que o ambiente vai ter que baixar, sendo que ele já possui. Então, dá atenção para isso e levar em consideração outras. Esse é um ponto a ser considerado. E, levando em consideração esses pontos, é possível melhorar bastante a performance do Lambda. Eu reduzo o ciclo de vida dele desde o começo ao fim e, consequentemente, isso vai reduzir o meu custo, porque quanto mais eficiente é o meu código, menor tempo eu vou precisar executar esse Lambda para poder executar a minha lógica de negócio. E se eu executo por menos tempo, menos eu vou pagar. Então essa é a ideia. Outro ponto a ser levado em consideração é com relação ao provisionamento de memória. A gente precisa lembrar que no Lambda, o custo da memória ele é cobrado com relação à memória provisionada, não a memória de fato utilizada. Então, se eu defino no Lambda por exemplo, 1 GB de memória, e na execução eu estou utilizando 128 megas, isso vai onerar o preço, porque eu estou usando muito menos do que eu provisionei. Então, é importante provisionar só aquilo que é necessário, e para isso tem uma ferramenta chamada Power Tuning, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que ajuda a fazer justamente uma análise ali do Lambda e entender qual é
a melhor provisionamento de memória necessária. É bom tomar cuidado, porque quanto mais memória eu provisiono, configuro o meu Lambda, mais CPU ele provisiona. Então, ou seja, tudo isso vai influenciar no custo e pode ser que não é necessário aquilo. E o PowerTool ajuda a gente a entender se quanto mais memória eu executo mais rápido, se o custo fica maior ou menor. Então ele vai conseguir, em forma de gráfico mesmo, dar uma boa visão disso. Então, pessoal, era essa a ideia de hoje, o objetivo desse vídeo. Espero que tenham gostado. E quem gostou, curte lá a página, deixa comentário, crítica, para poder melhorar o conteúdo aqui. Então, até a próxima.